E aí, gente, beleza? Vamos continuar aqui na nossa lista de processadores, ainda no estudo de caso do MIPS. Vamos fazer a questão 7 da nossa listazinha de exercícios, certo? Um programador está analisando um código MIPS e percebe que essa instrução EDI T0T1 32767 foi transformada pelo montador em uma única instrução, que é essa aqui. Enquanto a instrução EDI T0T1 32768 foi convertida em 3 instruções, conforme pode ser observado na figura. Então, essa figura aqui é um print daquela parte quando a gente usa o simulador Mars, depois que a gente monta, né, o nosso código-fonte e compila ele. Então, a gente tem essa versão aqui. Desse lado, a gente tem o código-fonte. Aqui tem a versão com instruções básicas, né, onde os nomes dos registradores foram substituídos pelos números e apenas instruções básicas aqui são usadas, não são usadas pseudo-instruções. E aqui a gente tem o código na linguagem de máquina, certo? Então, a percepção aqui é a seguinte. Isso é uma instrução na linguagem de máquina correspondente a esse EDI, que vem dessa linha 2 do nosso código-fonte. Porém, a linha 3, que é muito parecida, né, EDI, T0, T0, T1, T1. Valor imediato e valor imediato. Muito parecida, só muda o valor imediato aqui. Ela foi convertida em 3 instruções. Ó. 1, 2, 3 instruções. Então, o montador aí, ele transformou em 3 instruções, tá? Básicas. E a gente pode até pensar, EDI é uma pseudo-instrução? Não, não é o caso. Tá? Até porque, se fosse esse o caso, eu teria que ter usado também, né, na linha 2. Também teria que ter convertido a linha 2 da mesma forma. E não, foi apenas na linha 3. Tá? Então, o conceito aqui tem a ver com o tipo de instrução. Né? Então, essa é uma instrução, né, do tipo I, valores imediatos. E a gente vai lembrar que os valores imediatos desse tipo de instrução, eles têm 16 bits. Né? E aí, com 16 bits, como essas são instruções aritméticas que precisam de sinal, né, eu tenho que usar esses 16 bits para representar números positivos e negativos. Tá? Então, isso nos dá uma faixa de valores de quanto? Vamos relembrar aqui como é que a gente calcula. Faixa de valores. Tá? Ou chamar aqui para a gente abreviar só de range. Tá? Então, como é que a gente calcula esse range? Bem, a maneira mais passo a passo. Né? Você vai lembrar que você tem 16 bits, então são 2 elevado a 16 possibilidades de representação numérica. No entanto, metade disso é para números negativos e metade para números positivos. Tá? Então, eu vou ter 2 elevado a 15 possibilidades de representação numérica na faixa positiva, lembrando que ela inclui o zero, e 2 elevado a 15 possibilidades de representação numérica para a faixa negativa. Como a faixa positiva inclui o zero, os valores vão de 0 a até 2 elevado a 15. Ou você faz na calculadora, né, ou se você lembra para fazer assim, entre aspas, de cabeça, né, você pode dividir assim. Ó. Você tem 2 elevado a 5, que é 32, vezes 2 elevado a 10, né, que lembra que é 1024, né? Que lá, quando a gente está fazendo cálculo de kilobytes, a gente faz muito isso, né? Bota na base 2. Então, 32 vezes 1024, tá? Fazendo essa conta, vai dar 32.767. Já a faixa negativa vai de menos 1 a menos 32.768. Né? Então, vou até chega no 8 aqui, né? Porque começa em menos 1. Aqui não chega no 8 aqui, porque começa do 0, tá? Então, isso é representação numérica básica. Significa, então, que o que tem de diferente dessas duas instruções é que a primeira usa um valor imediato que está dentro do range aceitável e a segunda usa um valor imediato que extrapola o range aceitável. Né? Porém, existe uma camada de abstração que o montador executa, que corrige o nosso, vamos botar aqui entre aspas, erro, enquanto a gente estava fazendo o nosso fonte.
né? Não é que é um erro, aqui é realmente uma abstração. Você não precisa se preocupar com isso, porque o próprio montador consegue entender que você usou um valor que extrapola o range e usa aqui um formato, né, com 3 instruções básicas que obtêm o mesmo resultado. Essas instruções básicas são 3, vamos lá, vou falar delas aqui com certo nível de detalhamento. Então você tem essa instrução LUI, você tem a instrução OR, né, e uma instrução add. LUI é load, upper e mediate. Dá uma olhada lá na documentação para ver os detalhes. O que essa instrução faz? Ela carrega um número imediato dentro da parte alta do registrador. Então ele vai pegar esse registrador aqui 1, vai colocar a parte alta dele com valor 0. Né? Então o registrador 1 ele tem 32 bits, certo? Então imagina aqui o registrador 1, né, que é aquele registrador AT, ele tem 32 bits. Né? Vamos dividir isso em 2 metades. 16 bits aqui e 16 bits aqui. Essa instrução, o que ela faz? Ela altera só a parte alta, só os 16 bits aqui, da esquerda, mais significativos. No caso, ele fez com que a parte alta fosse toda para 0. Ele fez com que o meu número ficasse 0, alguma coisa, né? 0 irrelevante, vou botar assim. Então, o meu registrador AT, eu sei que ele tem um valor 0 e um valor X. O valor aí que pode ser qualquer coisa. Mas eu garanto que os 16 bits mais alto dele é 0. Então, essa instrução faz isso. A instrução seguinte é uma OR, né? Um OR imediato. Então, uma função lógica OR de valores imediatos. E olha quem ele está operando. Ele está operando o registrador 1, desculpa, com o número 32.768. Tá? Claro, lembrando que isso é binário. Professor, mas 32.768 pode ser... cabe em 16 bits, né? Já que isso é um valor imediato, isso cabe em 16 bits? Cabe, né? Cabe. Lembra que isso aqui é uma instrução lógica. Então, para a instrução lógica, só me interessam os valores binários, bit a bit. Tá? Então, para os valores binários, bit a bit, eu não preciso interpretar o meu número com sinal e sem sinal. Então, para essa instrução OR, como ela é instrução lógica, é como se o valor imediato dela fosse um valor unsigned. Então, você vai usar todos os 16 bits para o range de valores positivos, digamos assim. Então, 2 elevado a 16 vai dar 64 vezes 1024. Né? 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 10. Tá? Então, vai dar um range muito maior, né? 65.536, se eu não me engano, tá? Já fiz muito essa conta, se eu não me engano é isso aí. Está meio gravado na minha cabeça. Lembrando que isso é o maior valor, essa é a quantidade de representação numérica possível, né? Mas o menor valor é 0 e o maior valor é 65.535. Certo? Para não correr o risco de eu ter feito, de eu estar me lembrando aí de um valor errado, eu vou fazer aqui a conta, né? 2 elevado a 16. É isso mesmo. Então, então tudo bem aqui. Esse número tem um valor binário correspondente a ele. Né? Então, se eu vier aqui na minha calculadora de programador, colocar, deixa eu dar um zoom aqui, né? Colocar aqui o valor 32.768, colocar aqui uma word, né, que é 16 bits, ele vai dizer, né, que esse é um número negativo, menos 2.768, certo? Porém, o valor binário dele está aqui. O valor binário dele está aqui. Cabe, está dentro de 16 bits, beleza? Se eu colocar aqui como uma dword, 32.768, certo? Você vai ver bonitinho, o mesmo númerozinho, tá? Então, o lance do sinal ou sem sinal é só a interpretação numérica, quando você converte para decimal. Tá? Mas em termos binários, são 16 bits mesmo.
Bem, então eu consigo fazer a OR, né, do registrador 1 com esse número. A gente viu que esse número é o quê? 1, 0, 0, 0, são 15 zeros, né? São 16 números, é um seguido de zeros. A parte alta aqui é 0, tá? A parte alta é 0. Então você faz uma OR dos dois números e guarda no registrador 1. Então o registrador 1 vai ter no final o valor 0 barra 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Ou, em outras palavras, ele vai ter o número 32.768. Tá? Bem, agora que o registrador 1 tem o número correto, o que ele faz? Ele soma esse valor com o número 9 e guarda o resultado no 8. Certo? Então agora eu consigo guardar, fazer essa operação. Por quê? Porque essa operação aqui é uma operação entre registradores. Esse registrador tem 32 bits, esse registrador tem 32 bits, tá? E esse registrador tem 32 bits. Então, a gente tem agora como fazer, como usar esse número 32.768 com sinal, né, num registrador de 32 bits, certo? Então, faz toda uma volta para poder conseguir chegar nesse mesmo resultado. Bom para nós, né, que existe essa camada de abstração, né, a gente não precisa manualmente seguir essas etapas quando a gente está fazendo o nosso código. Então, lembra disso quando a gente vai programando assim. Pode parecer que é muito baixo nível, mas sempre tem um nível ainda mais baixo, porque a gente está ainda com algumas camadas de abstração, certo? Entre o nosso código-fonte e a linguagem básica, tá? Beleza? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Acho que está respondido, tá? Revisem e dúvidas, coloquem. Valeu. Até questão 8.